Seja bem-vindo, este é o canal Direito para Todos e eu sou o Dr. Claucimir Pereira. Neste vídeo eu vou falar a vocês a respeito do acordo dentro do processo ou até fora do processo. O que acontece na maioria das vezes é o seguinte, a pessoa propõe o processo, seja ele trabalhista, civil, tá, de família, qualquer processo, permitida a conciliação, o acordo. Mas, infelizmente, algumas coisas impedem que esses acordos sejam realizados. E eu vou esmiuçar cada uma dessas possibilidades. A primeira possibilidade que é a mais difícil de ser superada, é quando o advogado de uma das partes ou os dois advogados pensam no processo como uma imensa loteria. Um quer pagar muito pouco e o outro quer receber muito com um único processo. Isso aí desencadeia uma animosidade que vai impedir as partes de fechar um bom acordo. A segunda hipótese seria aquela em que uma das partes quer brigar. Não, eu quero brigar, eu quero briga, eu não quero acordo com ele. Gente, isso é antiprodutivo, isso vai contra, tá, a boa-fé e o interesse processual, tá? O processo, ele é um litígio, na maioria das vezes, mas nada impede que esse litígio, que antes de ajuizada a ação, tá, era impossível obter um acordo, porque as partes não tinham como se aproximar, mediante o processo, nada impede que essas partes sentadas a uma mesa de audiência ou até através dos seus patronos obter um excelente resultado através de um acordo. Vou dar como exemplo aqui. Você tem o seu nome negativado indevidamente por uma empresa e você tenta obter dela, tá? O motivo não consegue, você sabe que você nunca contratou nada com essa empresa e você contrata um advogado, ajuiza a ação. E você fala, não, agora eu quero 100 mil para tirar o meu nome, eu quero uma boa indenização, isso me trouxe muita dor de cabeça e tal. E no curso do processo, o seu advogado recebe uma ligação do advogado da empresa. A proposta da empresa é lhe pagar R$8.000, retirar o nome, retirar a pontuação negativa e trazer a sua vida para a normalidade. O processo, às vezes, está no terceiro, quarto, quinto mês. Se você fechar esse acordo, você vai capitalizar rápido, vai ter o seu nome limpo e terá também a retirada da pontuação que, obviamente, pela negativação do nome, baixará muito. É melhor para você fazer esse acordo, tá? Você foi demitido da sua empresa, trabalhou lá 10 anos, você fez os cálculos, tem direito a R$35.000, mas o patrão não pagou nada, te mandou embora e alguns ainda dizem, vai procurar a justiça. Ele já fala para você procurar a justiça, por quê? Porque na justiça você vai fazer um acordo que vai englobar todos os seus direitos referentes ao contrato de trabalho. Muitas das vezes os patrões mandam embora e não pagam. Por quê? Porque também os trabalhadores recebem e procuram um advogado e diz, olha, eu fiz meia hora lá em 1927, meia hora extra, eu quero receber. E ajuiza-se uma ação e aí o patrão será obrigado a
pagar novamente parte das verbas referentes às diferenças daquelas horas extras, que ele dificilmente comprovará que você não fez. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, as horas extras, basicamente, tá, com raríssimas exceções aí, onde o cartão de ponto é fidedigno, onde há um controle de jornada efetivo, você vai conseguir comprovar por testemunhas que você fez 15 minutos por dia. E o patrão será obrigado a indenizar todas as suas verbas com base nessa diferença. Então, os patrões remetem para a justiça. Você tem direito a 35 mil. Chega em audiência, a proposta da empresa é pagar 28 em 10 vezes. Durante 10 meses, você vai receber R$ 2.800. Se você ficar brigando, essa empresa pode desaparecer, pode falir, ou você pode demorar 10 anos para receber. Quando você recebe, você divide o valor recebido pela quantidade de meses e você começa a fazer as contas que aquela briga, eu quero brigar, que aquela briga foi inútil, foi prejuízo para você. Mas vale você ter a garantia do capital imediatamente ou mensalmente e do que levar uma briga por 10, 15 anos. Entendeu? Então, neste vídeo, o objetivo é informar para você que a possibilidade que o processo judicial te dá para fazer um acordo não significa que você está diminuindo os seus direitos ou se rebaixando perante o outro. Significa tão e somente que você resolveu por fim aquela discussão, aquela briga, aquela lide jurídica através de um acordo, tá? Você separou da sua esposa, fez o divórcio, tem a partilha dos bens e digamos que cada um, tá, arrolou na partilha dos bens um carro. Um carro custa 50 mil, o outro carro também custa 50 mil. Só que por briga, um cônjuge fala, não, eu quero ficar com a Toyota, ele vai ficar com o Fusca. Mas se todos os dois carros têm o mesmo valor de mercado, para que isso? Cada um fica com um carro. É um acordo. Ah, doutor, mas eu não queria fazer acordo com ele porque ele me trocou por uma novinha. Ou porque ela me traiu. Isso aí, no acordo, é irrelevante. Pode ser relevante a traição e outras coisas que acontecem no divórcio com relação à partilha dos bens. No acordo, não. No acordo, você transaciona o seu direito da melhor forma possível. Às vezes, tá? Eu vou contar um caso concreto. Eu tinha no escritório um processo trabalhista de 23 anos. Ajuizei contra a empresa assumiu, fui em cima dos sócios, os sócios, a maioria, recebiam um salário mínimo de aposentadoria e tal. Um dos sócios apareceu, porque foi penhorado um bem dele, e ele falou, eu pago o valor da execução em X meses. O que eu fiz? O que eu falei para o meu cliente? Vamos brigar? Vamos continuar a briga, não vamos fazer acordo não. Não. Eu fiz com que o meu cliente entendesse que mais valia para ele receber parcelado, mas receber tudo, e recebeu tudo, do que ele brigar e amanhã ou depois essa pessoa não paga o bem penhorado. Descobre-se que era impenhorável e aí você fica com uma mão na frente e outra atrás. O processo, ele é uma arma para ser usada de forma inteligente, coerente.
tá? Processo não visa briga, não visa resolver problema psicológico, mental, não visa resolver aquela animosidade entre dois vizinhos, que é eterna. Ah, o filho dele, o cachorro dele late a noite toda e tal, tá? E aí eu quero uma indenização de 30 mil. Claro que você não vai conseguir isso numa sentença, então por que não fazer um acordo para você receber 2 mil e depois deixa o cachorro dele para lá? Segue sua vida. Não vai alongar aquele processo, tá? Eternamente ali, pensando que vai conseguir uma sentença de 1 milhão, porque há muito tempo, tá? Há muito tempo. Na Justiça do Trabalho, antigamente, a parte autora, o reclamante, era isento de pagamento de honorários de sucumbência. Agora, se você ajuizar uma ação pedindo um caminhão de hora extras e depois levar só um fusquinha de hora extra, você vai ter que pagar na sucumbência da diferença. E às vezes, tem um caso rumoroso aí num grande estado do Brasil, em que uma bancária ajuizou uma ação pedindo 1 milhão de reais em face do banco. E ela não conseguiu 1 milhão, ela conseguiu muito menos. E o valor que ela teve que pagar, que ela terá de pagar, não sei se ela vai pagar, é muito maior do que o que ela vai receber. Não vale a pena. O melhor é você, primeiro, ajuizar ações cujo o direito é realizável. Aventura jurídica, o advogado e a parte devem se abster de fazer, né? Mas se tem o direito, o cara bateu no seu carro, te deu um prejuízo, você somou o prejuízo ali, deu 9 mil reais. Você vai para a audiência, ele fala, eu pago um total aqui de 12 mil reais em 10 vezes. Pega os 12 mil reais, tenta fazer um acordo para pegar no mínimo aí 30%, 40% de sinal. O processo serve para você resolver isso. Às vezes a pessoa não presta atenção, que é o seguinte, ela juíza a ação e ela está, na maioria das vezes, no prejuízo de 100%. Trabalhou 10 anos, não recebeu nada quando foi mandado embora. Tá? Bateu no seu carro, você ficou no prejuízo. Colocaram o teu nome indevidamente no SPC, tá no prejuízo. Comprou a televisão não funciona, não consertaram e tal, a juíza, você está no prejuízo total. Então, o cálculo que se faz, que eu costumo fazer, na maioria das vezes, é o seguinte, ações que envolvem dano material e dano moral, eu coloco o valor do dano material, tipo, o dano material é 10 mil reais. Esses 10 mil não tem como reduzir, porque esse é o prejuízo da parte. Esse aí não tem transação. Logo, são os 10 mil mais 30% de dano moral. Ah, doutor, é pouco, não é pouco. Não é pouco, vai resolver o seu problema, tá? E a justiça será feita. O outro que não te pagou na rua, no acordo, foi na casa dele, tentou, não conseguiu, na justiça, ele pagou tudo. Se ele pagou tudo, tá? Resolveu o seu problema. Ah, mas e se ele não pagar? Se ele não pagar o acordo também, você tem que tomar algumas precauções. Se tem um bem penhorado, você fala, excelência, ele renuncia à impenhorabilidade desse bem e o bem fica penhorado. Se ele pagar o acordo, aí Vossa Excelência libera. O juiz vai fazer. Ah, mas eu queria também, doutor, e se a gente colocar uma multa? É possível colocar uma multa. Coloca uma multa de 30%, 40% para o caso de inadimplemento. Vencimento antecipado de toda a dívida se não pagar. Qual é o interesse do devedor? Tomar prejuízo? Não. Se ele for uma pessoa correta,
Se ele for uma pessoa idônea, ele vai fazer o acordo e vai cumprir o acordo. Acordo é para ser cumprido. Claro, com licença da má palavra, tem muito pilantra, né? No vídeo de ontem eu coloquei, tem muita gente que não está nem aí para a justiça. Ele é empresário, mas ele não coloca nada no nome dele e você não vai descobrir no nome de quem que ele coloca nunca. Então, essas ações aí estão fora, doutor, o senhor falou naquele vídeo lá, mas eu fiz um acordo em um processo e não recebi. De repente o teu processo está neste meio daquelas pessoas que são devedores natos, não pagam ninguém e vivem aí na praça dando rolo nos outros. Essas questões, tá? São fora a parte. E nós estamos tratando aqui das ações onde as partes trabalham com boa fé, com lisura. Ok? Gostou? Segue, compartilha, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.